Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. A leitura é um pouco extensa, irmão, mas ela faz necessária para a palavra que o Senhor quer falar conosco. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me conforme um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e o comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e danças. E, chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e o teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo-lhe, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem que nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Ainda de pé, feche tua Bíblia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, Deus, nesta tarde, início de noite. Queremos dizer, ó Pai eterno, que tu és exaltado, ó Pai, que tu és, ó Pai, digno de receber a honra, a glória e o louvor. Ó Deus amado, nesta noite nós queremos ser gratos a ti, Senhor, pelos louvores entoados. Deus amado, pelos testemunhos aqui, Senhor amado, que foram contados, ó Pai. Isso nos alegra, Senhor, e faz avivar a nossa fé. Deus, muito obrigado pela tua presença aqui presente, se manifestando, ó Pai. Eu nem vou pedir para ela se manifestar, porque ela já está se manifestando, ó Pai. Deus, eu sei que até o final deste culto, ó Pai, o Senhor agirá, Senhor, em salvação, o Senhor agirá em transformação, o Senhor agirá, Senhor, de forma que o nosso eu diminua e o Senhor cresça, Pai. Apareça, Senhor. Nós, ó Pai amado, não somos nada. Tu és a estrela deste lugar, Jesus. Fala com a tua igreja de uma forma tão especial, tão íntima, Senhor amado, de forma, Senhor eterno, que nos venhamos
precisamos, ó Pai, conscientizar, Senhor, que a Tua palavra, Senhor amado, que é viva, a Tua palavra que liberta, a Tua palavra que transforma, a Tua palavra que dá vida, a Tua palavra, Senhor amado, que traz, Senhor amado, morto a reviver, ó Pai, a Tua palavra, Senhor amado, que expulsa, Pai, a Tua palavra, Senhor amado, que nos traz e nos constrange, ó Pai, a Tua presença, a Tua palavra, Senhor amado, que nos faz entender que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Rei, ó Pai. Que esta palavra, Senhor, nos edifique, nos exorte, Senhor, e nos ensine, ó Pai amado, nos transforme, ó Pai, e saímos daqui, Senhor, melhores do que entramos. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Nesses 3 dias o Senhor tem falado grandemente. Como eu disse, eu não sou daqueles pregadores que sapateia, roda. Se Deus quiser fazer isso, irmão, Deus faz. Mas Deus fala primeiramente muito íntimo comigo, porque Deus tem que trabalhar muito no meu caráter. E ser transformado para transformar é isso. É você ser mudado intimamente no seu caráter, bem profundo. É da mesma forma que você pegar uma batata e descascar a batata e ficar ainda aqueles miudinhos na batata, sabe aqueles pedacinhos que fica? Que você tem que vir com uma faquinha bem fina e cortar aquele pedacinho. Se eu fosse você, se você fosse uma batata, ia doer demais isso, mano. Mas Deus faz ainda assim comigo, com você. Porque Ele pega nas nossas coisas que nós achamos que não tem nada a ver, chamados pecados de estimação, chamado caráteres de estimação, que nós não queremos mudar porque o nosso eu se engrandece. E o Senhor vai agindo de forma tão especial, vai nos transformando tão grandemente. E para falarmos de transformação, é preciso nós deixarmos o Senhor todos os dias, como eu disse, todos os dias, trabalhar no nosso caráter. Durante a sexta-feira nós falamos relativamente a servir ao Senhor dentro do tema, como ser santo, o que é você deixar o Senhor trabalhar na sua vida, o que é o Senhor controlar a sua vida. No dia de ontem nós falamos de sonhos. Você tem um sonho, mas só o seu sonho, ele só será concretizado e só será realizado se o seu sonho for os sonhos de Deus. E hoje o Senhor vai nos fazer entender que nessa palavra talvez você já ouviu em vários lugares. Talvez você já conheça a história do filho pródigo. Aliás, essa história é uma parábola. É uma parábola que Jesus contou certa vez, em que são 3 histórias que formam apenas uma parábola. Primeiramente, ele fala da ovelha perdida. A ovelha que saiu do rebanho e o pastor lá deixa todas as ovelhas e vai buscar a ovelha que estava perdida. Jesus fala, não faria a mesma coisa Deus por uma alma que está afastada? Não faria o Senhor 99, irmão, não é a mesma coisa que 100. E o Senhor, eu quero te dizer, Ele não larga a mão de você por nada. Depois o Senhor Jesus vem falando da dracma perdida. A dracma, ela se perdeu dentro de casa. A dracma, e fala de uma mulher que ela foi diligente, ela acendeu a luz, acendeu a candeia, varreu, limpou a casa até encontrar. E quando ela encontrou, ela se alegrou não sozinha, mas em comunhão com as suas vizinhas e suas amigas. Essa terceira parte da parábola fala do filho. Fala de um filho que quis usufruir da sua juventude. Achou que debaixo do teto do pai, debaixo da autoridade do pai, aquilo não era o suficiente. Ele queria conhecer o mundo aí fora. Ele queria conhecer a vida aí fora. Talvez isso já aconteceu ou está acontecendo com alguns nesta noite. Não estou só falando para jovens, porque essa palavra não fala só para jovens. A palavra fala de um jovem, porém a palavra ela nos relata um íntimo e um trabalhado caráter, e nós vamos ver isso mais à frente. Esta palavra relata que este jovem foi muito imaturo, ainda era novo, e de segunda palavra, este homem que tinha 2 filhos, diga comigo, 2 filhos. 2 filhos. Um estava trabalhando, os 2 trabalhavam para o pai. Os 2 estavam debaixo do teto do pai. Porém ele quis antecipar algo para satisfazer o seu eu. Porém ele quis não viver segundo as regras do pai, mas quis viver segundo a sua regra. Ou seja, voltando na palavra de sexta-feira, ele quis o controle da sua vida. O pai, segundo aqui consta, a palavra do Senhor diz que o filho chegou e disse: pai, dá-me minha parte da herança. Gente, para receber herança é só depois que o pai morre. Mas a palavra diz que o pai dividiu.
Talvez naquela altura o filho, quando chegou ao pai, pai, eu quero viver a minha vida. Pai, eu quero ser controlador de mim próprio. Está vendo as minhas finanças? Está vendo tudo? E o pai talvez começou a aconselhar como os nossos pais, né, até hoje. Então, quando o pai começa a falar com o filho, filho, não, fica aqui comigo. Você quer mais autoridade? Eu vou te ensinar como vai ser para ser autoritário. E o pai dando conselhos ao filho. Talvez é assim que correu a história. A Bíblia não relata com profundidade, mas eu e você podemos usar a nossa inteligência e entrarmos na história. Porque é assim que a palavra fala conosco. Então, o filho chegou ao pai, talvez falou, pai, dá-me a minha parte da herança. E o pai começou a aconselhar, e o filho, não pai, olha pai, você conhece a ameixa? Então aqui você deixa. Agora eu quero viver a minha vida. E o pai, muito bem. Porque existe, irmãos, duas vontades do pai. Existe a vontade perfeita e a vontade permissiva. A vontade perfeita, ele age, ele sabe cuidar. Ele sabe, quando você está afastando, ele vem para cá, que aqui é o lugar que você tem que ficar. E aí, a vontade perfeita do pai vai se fazendo na minha e na sua vida. Porém, há a vontade permissiva. E na vontade permissiva, nós tomamos o comando das coisas. Nós tomamos as rédeas e queremos levar a nossa vida. E quando o pai, assim, ele fez a divisão da herança, ele dividiu para ambos. Não sei se o filho mais velho pegou a parte dele ou se quis que o pai cuidasse ainda. Mas o filho mais novo pegou a herança e foi. Perna para quem tem. Foi viver a vida. Foi curtir. Foi conhecer. Diz a palavra que ele foi para um país muito distante, muito longe. Lá em Portugal, se fosse em Portugal, diz que o miúdo tinha ido para Goiás longe. E ele foi viver, foi para a sua vida, continuou e foi lá. Diz a palavra que ele gastou tudo, foi negligente. Diz a palavra que este miúdo, ele viveu de forma irresponsável, viveu de uma maneira que não quis pensar no amanhã. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, ele talvez naquela altura, tudo que ele tinha, ele chegou lá naquela cidade e conseguiu muitos amigos, porque se exibia o que ele tinha. Se exibia, olha, tenho posse, então vamos comigo, né? Mas nós que pertencemos ao reino, eu quero dizer que o reino, ele não se exibe. O reino de Deus, ele se manifesta. Mas esse jovem, ele foi se exibir, ele foi viver de uma maneira irresponsável. A palavra do Senhor é bem clara em Eclesiastes 12:1. Lembra do Senhor no dia da tua mocidade, para que quando vem os dias maus, você possa suportá-lo. Salomão dá um grande conselho para nós, na nossa vida, para lembrarmos do Senhor, porque nós não sabemos do nosso amanhã. Nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã. Ou alguém aqui sabe o que vai ser amanhã. Algumas pessoas aí fora tentam adivinhar, mas diz a palavra do Senhor que o amanhã pertence a Deus. O amanhã não te pertence. Você pode sair daqui para fora e Deus te chamar e ser o seu último suspiro. E aí, como é que está a sua vida? Como está a sua vida? Se daqui a alguns minutos Jesus voltar para buscar a sua igreja, se quando você sair lá fora, você não sabe se um carro pode acontecer, Deus nos livre. Mas nós não sabemos de amanhã. E diz a palavra que esse jovem viveu de uma forma muito irresponsável, imatura. Como alguns de nós, não só jovens, mas nós mesmos que já... Oh, Jesus, não adianta, a palavra Senhor vem sempre para mim, né? E nós que já temos uma certa experiência, muitas das vezes nós fazemos a mesma atitude desse jovem. Queremos viver de forma irresponsável. E sabe de uma coisa, irmão? Todas as vezes que nós vivemos de forma irresponsável, todas as vezes que você tem o controle na sua mão, acontecem algumas coisas na nossa vida. E você começa a se dar mal, quebra a cara. Mas eu quero te dizer uma coisa, o Senhor está falando, não saia da visão celestial que Ele tem para você. O plano de Deus para você é um só. Ele não precisa criar planos adicionais se você não sair da visão celestial. Viva na visão celestial. Se você sair da visão celestial, você vai ser quebrado por todo o princípio que você quebrar. Todo o princípio que você quebrar, você será penalizado por isso.
Quer ver um exemplo? E eu achei bastante interessante aqui na Suíça, o respeito que tem na lei de trânsito, até mesmo na maneira de estacionar. E um princípio é interessante: se você quebra um princípio de uma lei de trânsito, o que acontece? Você é multado, verdade? Há um preço a pagar por uma infração. Verdade ou mentira? Também é assim na presença do Senhor. Por que o Senhor teve que criar leis para nós? Por que o Senhor teve que criar leis para o ser humano? Porque quando o ser humano ele peca, Deus precisa manter o ser humano na sua presença. A palavra de Deus e as leis do Senhor foram criadas para mim e para você obedecer. Não é porque Deus é um sargentão, não é porque o Senhor é um sargentão e Jesus é o que manda lá no céu, está lá curtindo do Pai, e o Espírito Santo vem só é o gari lá do céu, não. Não. As leis são para nós cumprirmos. A presença do Senhor é para nós usufruirmos. Porém, se nós quebrarmos um princípio, nós seremos quebrados. E ser quebrado é complicado, né? Depois tem que ser amassado o vaso, tem que ser de novo formado, tem que passar pelo isolamento de novo, tem que passar pelo fogo. E assim o Senhor vai. Por isso que muitas pessoas parece que está indo bem, mas de repente, bum, quebra tudo de novo. Por quê? Quebrou o princípio. E o que acontece? Vaso trincado tem que ser quebrado de novo e tem que ser refeito. É verdade. Então o Senhor está falando para nós: não quebre princípios. Não quebre princípios da palavra do Senhor. Realmente, nunca terá um tempo para buscar o que é de cima. Deus quer primeiro que você busque as coisas do alto. Como eu disse aqui anteriormente, o céu ele não responde as suas perguntas. O céu não responde as nossas perguntas. O céu ele responde respostas. Foi falado sobre os dízimos e ofertas, é importante porque ser rico, irmão, é dom. E dom Deus dá para salvo e não salvo. Deus dá para cristão e não cristão. É só você ver, por exemplo, os músicos tocam muito, estão de parabéns o Ministério de Louvor, mas se você for lá fora, há muito músico 15 vezes, 20 vezes melhores. Não é verdade? Porque isso é dom. Dom de riqueza também é dom. Por isso que algumas pessoas não têm este dom, porque não sabem administrar, não tem este dom de administrar. Não sabe, se Deus dá um pouquinho mais, ele vai gastar tudo que não deve e sai da presença dele. Então o Senhor, ele pega, ele te retém, às vezes ele nos retém, sabe para quê? Que é para te levar à presença dele. Ele já te deu a promessa, mas primeiro ele vai te levar à presença dele. Glória a Deus. Se você está vivendo como este jovem, de forma irresponsável, eu quero te dar um alerta: hoje é dia de você voltar para a presença dele. Aleluia, Jesus. O jovem naquela altura, ele diz a palavra, como ele viveu de forma desenfreada. Certo tempo veio uma fome, veio uma dificuldade muito grande lá no lugar onde ele estava. E quando a fome chegou naquele lugar, ele viu-se obrigado a procurar trabalho. Até então ele estava usufruindo de todo o seu eu, de toda a sua ganância, de todo o seu egoísmo. Eu posso. Mas a partir do momento que a fonte secou, aí ele teve que começar a procurar trabalho. E sabe de uma coisa? Para nós jovem que só quer curtir a vida, a pessoa que só quer curtir a vida, ela não busca estudar, ela não busca se profissionalizar, ela não busca crescer. Aí sabe o que acontece? Se vir um dia mal, quando for procurar trabalho, não tem experiência, as portas se fecham porque não há experiência. Você não sabe, você não tem grau para isso. Aí tem que sujeitar a outras coisas. Foi o que aconteceu com esse jovem. A sua juventude ele poderia ter se aperfeiçoado, mas ele foi curtir a vida dele. É verdade. Aí o que aconteceu quando o dia mal veio? Tudo fechou para ele. Aí sabe o que aconteceu? Ele teve que procurar. Aí diz a palavra do Senhor que ele encontrou um fazendeiro e foi o único trabalho que ele teve. Se fosse nos dias de hoje, talvez era ser pedreiro. Não quer dizer, não é desmerecendo a profissão, mas a profissão pior naquele momento foi o que ele encontrou. E ele foi levado a essa profissão. E aí sabe o que acontece? Ninguém lhe dava nada, nem direito a salário ele tinha. Ele só pediu o que comer. Aí o que aconteceu? Ele teve que se sujeitar.
Meus irmãos, nesses últimos dias o diabo está fazendo de tudo. Está fazendo de tudo para você ficar debaixo da autoridade de fazendeiro. O que eu quero dizer com isso? Os fazendeiros de hoje em dia é todo o sistema mundano, é todo o sistema espiritual babilônico que prende a nossa mente e nos prende de tal forma que você sente desejo de comer. Diz a palavra que ele sentiu desejo de comer a comida dos porcos. Sentiu, sabe o que é isso, irmão? Você se comer do pior, você sujeitar a pior fase, as piores coisas, sentir desejo pelas coisas do mundo. O mundo não tem nada para nos oferecer. O mundo só tem bolotas para te oferecer. O mundo só tem fazendeiros que te querem explorar. O mundo só tem fazendeiros que só querem o seu trabalho e não querem te dar nada. Não dão nada para você. Você já não vale nada. A partir do momento que você já não tem o faz-me rir, você já não presta para nada. Tudo fecha para você. Eles só querem te explorar. O diabo, ele só quer te explorar a sua juventude, a sua beleza, só quer explorar a sua condição financeira, a sua condição superior a nível, só quer explorar coisas desta terra. Aí o que acontece? O que o diabo faz? Ele começa a jogar todo lixo, vai jogando todo lixo. É como se tivesse uma lixeira aberta e muitas pessoas estão assim hoje. A juventude hoje, o povo hoje, a humanidade hoje, tudo está tão fechado, sabe por quê? Porque está acostumado com o cheiro de bolota. Você já foi num chiqueiro, irmão? Você já chegou perto de um chiqueiro? Você viu como cheira mal? Você chegou perto de um lixão para você sentir como cheira mal? É um lugar que cheira mal que o nosso nariz não suporta. Se o seu nariz não suporta as coisas que cheiram mal, então por que você ainda está nessa vida? Por que você está vivendo e comendo bolotas? Por que você ainda está vivendo dessa mesma maneira? Ei, faça como esse jovem. Ele lembrou que o pai dele, peraí, ele foi inteligente. Ele lembrou, sabe por quê, irmão? Quem já pisou, quem já teve na casa do pai, quem já comeu da casa do pai, quem já teve o calor do pai, o abraço do pai, nunca esquece. É verdade, aleluia. Por isso que a palavra do Senhor fala para nós somos pais, para ensinar os nossos filhos o caminho que deve andar, no caminho que deve andar. Sabe para quê? Não é nenhum caminho, porque o caminho existem vários, é no caminho, é um caminho só. Deus está falando para você viver no caminho. Ensina o seu filho a andar no caminho. Sabe para quê? Quando ele crescer, se ele quiser como esse jovem, quiser viver a vida dele, ele vai lembrar: opa, o meu pai era assim, na casa do meu pai era bom, na casa do meu pai tinha comida, na casa do meu pai tinha amor, na casa do meu pai eu podia dormir até tarde, na casa do meu pai eu trabalhava, mas eu sentia alegria. E não era uma alegria que eu precisava pagar, era uma alegria que eu não pagava nada por isso. Meu Deus. Aleluias, o Pai hoje ele quer te trazer de volta. Aleluias. Aleluias. Esse jovem voltou. Irmão, do Egito Deus te tira, mas da Babilônia é você que tem que sair. Sai da Babilônia. Lá em Salmos diz: fuge da Babilônia. Foge das coisas que não te agradam. É verdade. Ah, mas ouvir uma musiquinha, a música que toca lá na rádio secular, não tem problema. Tem problema sim, irmão. O que é que isso vai edificar? A sua intimidade com Deus? Ah, mas assistir a novelinha não faz mal não. Mas o que é que isso vai te edificar na presença de Deus? Verdade, Jesus. Ah, mas ir à discoteca, eu tenho que provar para saber se é bom. O que é que isso vai te edificar na presença de Deus? Verdade. Eu quero te falar com o meu testemunho. Eu nunca precisei fumar, eu nunca precisei beber, eu nunca precisei ir para uma discoteca para eu saber, para eu lembrar o que é a casa do Pai. Oh, Jesus. Eu tomei a decisão. Hoje você tem o poder de tomar decisão. Você é que tem o poder de decisão, de escolher quem vai ser você a partir de hoje. Glória a Deus. E diz a palavra que esse jovem voltou. Sabe o que aconteceu? O pai viu ele lá de longe, porque o pai conhece você. É verdade. O pai estava todo dia que acordava, o pai trabalhando e lembrando: Jesus, cuida do meu filho. Senhor, cuida do meu filho.
E todo dia lembrando, o que está acontecendo com meu filho? Todo dia talvez o pai olhava lá no horizonte para ver se estava vindo alguém, e nada, e os dias foram passando, mas até certo dia o pai olha e vem vendo alguém todo arrebentado, quebrado, e o pai não espera ele chegar. O pai ele vai ao teu encontro. O pai hoje ele veio ao teu encontro. O pai hoje ele veio só por causa de você. Ele veio por sua causa. Ele está correndo até os seus braços. E o filho vinha e ele foi junto. Sabe o que aconteceu? O filho ele tinha maquinado tudo, porque hoje eu vou ao culto. Hoje se Deus falar comigo, se Deus não falar comigo, não é porque Ele não me aceitou mais, mas eu vou me render à presença dEle, mas eu vou louvar algumas canções. Sabe o que aconteceu? O filho Deus nem deixou naquela hora, o pai aqui está falando, nem deixou o filho, nem esperou o filho falar nada. Traz roupa nova. Aleluia, Jesus. Aleluia. Põe um anel no seu dedo. Mata o melhor cabrito, porque hoje é dia de festa. Sabe o que acontece? Quando você volta para a presença de Deus, quando você sai da presença de Deus e volta para a presença dEle, sabe o que Deus faz? Deus vai correndo para você, Deus te abraça, Deus não espera você falar nada não. Deus não quer suas palavras, irmãos. As nossas habilidades não convencem a Deus de nada. As nossas habilidades, eu tocar, o Ministério de Louvor tocar, os jovens fazer essa festa bonita. As nossas habilidades, irmão, não impressionam a Deus. Sabe o que impressiona a Deus? É um coração contrito e quebrantado. E o Senhor não desprezará. Aleluia! Deus tem novas vestes para você. E sabe o que fala? Se as suas vestes estão sujas, Ele hoje vai te dar novas vestes. Hoje Ele vai te purificar. Hoje Ele vai te limpar. Ele vai te dar um banho no Espírito Santo. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te colocar um anel, a aliança que foi quebrada, que nós quebramos. Hoje Ele coloca de novo a aliança no seu dedo, porque a aliança Ele não quebra. Ele volta a refazer a aliança que Ele tinha com você. E sabe o que mais? Quando você toma a posição de voltar para o Pai, sabe o que acontece? A festa no céu. A festa no céu por sua causa. Diz a palavra que os anjos fazem festa por causa de você. Mas há outro lado da história, porque eu estou falando aqui de pessoas que talvez hoje estão afastadas da presença do Senhor, mas também é para nós que estamos dentro da casa de Deus. Talvez nós andamos, vimos ao culto, cultuamos, cantamos, saímos, passa culto, entra culto, e tudo não muda na nossa vida. Eu disse quantos filhos que o pai tinha? 2. Nós falamos de um, mas há outro. O segundo filho, ele estava dentro da casa do pai. O segundo filho, ele era submisso ao pai. O segundo filho, ele tocava no ministério de louvor. O segundo filho, ele pertencia ao grupo de jovens. O segundo filho, ele trabalhava na cantina. O segundo filho, ele limpava a igreja. O segundo filho, não faltava nenhum culto. O segundo filho cantava, pregava, mas havia um problema no segundo filho. Havia um problema, ele não era transformado. Você sabe por que ele não era transformado? Porque ele vivia na casa do pai. E a primeira coisa que ele fez, quando ele ficou sabendo, ele murmurou, ficou bravo. Mas já chegou na igreja, já deu cargo para ele? Já chegou na igreja? O pastor está gabando demais, chegou agora na igreja, pastor, puxando o saco demais, olha lá. Sabe o que é isso? É filho que está dentro de casa. A parábola anterior, parece que não, mas ela faz uma ligação. Porque a mulher, ela limpou a casa e achou a dracma perdida. O filho voltou, quando achou a dracma, houve festa. A palavra não diz que este pai tinha uma esposa, porém, na parábola anterior, no pedaço anterior, fala de uma mulher. E eu raciocinei com a minha mente, não sei se é verdade. Chegar lá no céu, eu vou perguntar isso. É uma das coisas que eu vou perguntar, se essa mulher da dracma era a mãe desse menino.
Jesus, quando falou isso, quis dizer a mesma coisa. É uma das coisas que eu vou querer perguntar. Tem muita coisa que eu quero perguntar, mas essa é uma delas. E esse jovem estava dentro de casa, servia, como eu disse. Porém havia uma coisa que ele não tinha comunhão com o Pai. Porque a primeira coisa que ele reclamou é que o pai estava fazendo festa, matou um cabrito, mas nenhum para ele, nunca deu um cabrito para ele fazer a festa. Verdade. Ô pastor, esse irmão chegou, você já deu cargo. Eu sempre tive vontade de cantar no céu do louvor, mas ele nunca disse nada ao pai, nunca pediu, nunca falou nada, estava ali, não tinha comunhão com o pai, nem conhecia o que o pai gostava talvez. Ele servia tanto, ele estava tão preocupado com a obra, igual Marta e Maria, estava tão preocupada em fazer as coisas, em servir direitinho, não fazia nada de errado, estava bonitinho, porém não tinha comunhão, não sentia a presença do Pai, não sabia o que era abraço do Pai, não sabia o que era receber o carinho do Pai. Verdade. E isso faz com que ele não sabia perdoar, porque ele não tinha comunhão com o Pai. Talvez o pai, muitas das vezes, perdoou os servos por terem errado quando estava fazendo a obra. Talvez o pai recebeu festa e os vizinhos, amigos, e ele nunca observava isso porque ele estava preocupado em fazer a obra. Aí sabe o que acontece? O pai chama a atenção dele: filho, tudo que eu tenho é teu. A minha presença é para você, filho. Tudo que eu tenho é seu, filho. Mas olha, hoje a festa, sabe por quê? O seu irmão estava morto. Mas filho, olha, eu quero te dizer, você também tem a oportunidade de ser transformado. Filho, você está dentro de casa, mas eu também quero comunhão com você. Eu tinha saudade do meu filho que estava de fora, mas eu também tenho saudade de você. Glória a Deus. Eu tenho saudade de você que está afastado, mas eu também tenho saudade de você que está dentro de casa, mas você não me conhece, filho. É verdade, Jesus. Ô gente, o evangelho, gente, o evangelho ele não se encaixa na nossa vida. Não vai se encaixar nunca na sua vida e na minha. Somos nós, irmãos, somos nós que temos que largar a nossa vida e viver a palavra de Deus. Você tem que tomar a decisão de falar: o meu eu diminua e ele cresça. Sabe o que é isso? O meu eu, o que eu quero, não importa. O que importa é que ele apareça. Aleluia. O que importa é que ele seja glorificado. Eu quero mais da presença dele. Eu quero sentir. O testemunho daqui foi muito forte, falou muito forte comigo. Espírito Santo, imagina você andar no meio da rua e o Espírito Santo te abraçar. Aleluia. Aleluia. Eu estou fazendo isso com você hoje. Aleluia. Ele está aí, sondando o seu coração. Dentro dessa palavra, você sabe aquilo que o Senhor tem falado com você. Há pessoas que estão sequíssimas, irmãos, hoje. Nós estamos vivendo uma geração seca, como lá em Ezequiel 37. Sabe o que Deus faz em certo momento da nossa vida? Quando você está na posição de Deus, Deus te leva em vários lugares. Em Salmo 23, diz que o Senhor é nosso pastor, vírgula. Não é e nada, é vírgula. Nada me faltará. Quando fala esse nada, irmão, é nada mesmo, é nada. Nada mesmo. Não vai faltar providência, não vai faltar bênção, não vai faltar alegria, mas não vai faltar luta. Aleluia. Deus não está te prometendo um evangelho fácil. Aliás, Jesus não falou isso. A pessoa, aí por fora que falam: venha que vai transformar sim, mas vai transformar de dentro para fora primeiro. Ele vai trabalhar em você primeiro. Você é difícil de se relacionar, ele vai trabalhar, ele vai te colocar pessoas difíceis para você se relacionar. Que é para te moldar, para você ser paciente, você lembrar: epa, é ele que controla a minha vida. É, Jesus. E ele vai moldando, nos momentos mais difíceis ele vai te moldando. Aí sabe o que Deus faz? Deus coloca Ezequiel lá no meio do vale, irmão, e manda olhar para o vale. Você está vendo isso aí, Ezequiel? Pode esses ossos voltar a reviver? Ele pergunta ao profeta: pode os ossos voltar a viver? Os ossos estavam sequíssimos. Eu disse sequíssimos. Ossos sequíssimos é como se esfarelavam. Estava tudo espalhado, osso para lá, fermo para lá, parte do braço para cá, no vale, no meio de um vale. Deus leva você para o vale, sabe para quê? Para ele mostrar quem ele é.
para você. Aleluia. Para Ele mostrar quem é o poder dele na sua vida. Aí você vê o que Ele faz? Profetiza. 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 Não, você não entendeu. Profetiza. Aleluias. Aleluias. Sabe o que Ezequiel faz? Começa a profetizar. Ah, mas osso não ouve. Osso não consegue ouvir. Quem falou? Quem falou para você que o osso não ouve? Dentro do nosso ouvido nós temos pelo menos 3 tipos de ossos. Profetiza, aí vai o martelo, começa a juntar com outro osso. E foi um rebuliço. Sabe o que Deus está falando para nós, nessa nossa geração? Está falando para nós cristãos hoje, é para você profetizar. Sabe por quê? Porque aquilo que estava impossível de ser transformado, Deus vai começar a transformar de uma maneira tal. Deus vai começar a trabalhar de uma maneira tal. Deus vai te levar para o vale, mas vai fazer você ser um profeta. E aí, você quer ser o que hoje? Profeta ou osso? Mas voltando para a palavra dos 2 filhos, e para nós concluirmos, aliás, podemos ficar de pé, eu já vou concluir. Talvez você já esteve na casa do Pai hoje. O Ministério Louvor pode tomar aquele lugar. Talvez você já esteve na presença de Deus. Hoje você está afastado. Você saiu da casa do Pai. Talvez durante esses tempos você tem vivido a sua vida de alguma forma pessoal. Ninguém tem nada a ver com isso, nem eu. Ninguém tem a ver com a sua vida. Porém você já esteve na casa do Pai. Ou talvez você nunca esteve na casa do Pai. O evangelho que eu preguei aqui hoje não é um evangelho de religião. Eu ando colado na minha Bíblia aqui escrito: Jesus is not religion. Jesus não é religião. Jesus é estilo de vida. Aleluia. Jesus é um estilo de vida que te leva mais além. Ele é o único acesso ao Pai. Sabe o que é isso? Você não precisa de secretária para chegar até Deus. Para chegar ao Pai você não precisa passar como servo. Você chega na presença de Deus. Você é filho. Você é filho. E se você hoje está afastado da presença de Deus, eu quero te convidar. Volta hoje para a casa do Pai. Chega de comer bolotas. Chega de comer bolotas hoje. Aonde está a primeira vida que quer voltar para a casa do Pai?